todos! Bom, pessoal, hoje nós vamos para a nossa quarta aula sobre as emergências hematológicas, né? Já falamos de neutropenia febril, já falamos de indicações transfusionais e já falamos de reações transfusionais. Para a gente finalizar as emergências hematológicas ali, para nós que estamos trabalhando ali na sala vermelha, né, pessoal? A gente vai falar da crise de falcização, então as complicações agudas ali da anemia falciforme e da síndrome de Lise tumoral, certo? Bom, pessoal, vamos começar com a crise de falcização, tá? Antes, um pequeno conceito sobre o espectro da doença falciforme. Então, a doença falciforme, pessoal, ela é um conjunto de hemoglobinopatias em que você tem a HbS, a hemoglobina S, né? Dentro delas, pessoal, estão a anemia falciforme, a hemoglobinopatia S e a beta-talassemia, tá? O estado heterozigoto é o tal do traço falciforme e ele não tem implicações clínicas, tá? Tanto a doença da anemia falciforme como a hemoglobinopatia S, tá? E a beta-talassemia em casos graves, eles podem gerar crise de falcização, mas isso é muito mais frequente com a anemia falciforme. E por que isso acontece, pessoal? A fisiopatologia é bastante simples, tá? É a formação dos famosos drepanócitos, tá? Que são alterações na anatomia ali molecular da hemoglobina, que vai gerar uma síndrome vaso-oclusiva. Então, você vai ter oclusão de microcirculação. Então, a hemoglobina S, pessoal, ela sofre uma polimerização quando ela tem perda do contato com o oxigênio. Então, por isso que as crises de falcização, elas se resolvem muitas vezes com a melhora da oxigenação, de tirar aquele paciente do ambiente de hipóxia e hidratação, tá? Quando a gente consegue perfundir melhor e ter maiores trocas gasosas ali na hemoglobina, a tendência é você melhorar, porque você acaba tendo a redução da polimerização. Então, guarde esse conceito aqui da crise de falcização. É a formação de drepanócitos, que nada mais são do que hemácias que têm alteração na configuração da hemoglobina S. Todos nós temos hemoglobina S, tá? Fisiologicamente. Só que no paciente com doença falciforme, né, que é esse espectro aí da anemia, da beta-talassemia e da hemoglobinopatia S, eles podem ter aí uma desoxigenação da hemácia sofrendo polimerização. Vai formar uma alteração anatômico-morfológica ali na hemácia, formando os famosos drepanócitos. Esses drepanócitos, eles vão subocluir ou às vezes ocluir completamente a microcirculação, gerando isquemia, gerando dor e as famosas crises de falcização, tá? As crises de falcização, pessoal, elas sempre vão gerar eventos isquêmicos, tá? Pode ser uma crise vaso-oclusiva. Se isso ocorrer ali na região torácica, vai ser a síndrome torácica aguda. Se ocorrer na região genital, priapismo, e pode gerar acidente vascular encefálico. Então, eu vou trazer aqui para vocês, nos próximos minutos, a conduta em todos esses cenários, tá? Então, não vamos esquecer, hemoglobinopatia S gerando crise de falcização por formação de drepanócitos em estados de hipóxia ou de desidratação, ou dos dois, vão cursar com crises. Principalmente a crise vaso-oclusiva, pessoal. Então, a crise vaso-oclusiva é a forma mais frequente de exacerbação da anemia falciforme, da hemoglobinopatia S, da beta-talassemia, ali da doença do escopo clínico sindrômico da doença falciforme, tá? Então vamos lá. Crise vaso-oclusiva, pessoal. O que é isso? Crises resultantes da oclusão da microcirculatura, da microvasculatura por hemácias falcizadas, que são os drepanócitos, né? Isso vai gerar isquemia e a isquemia vai ativar a resposta inflamatória. Então, primeiro conceito ali para nós que estamos na sala vermelha, ali na sala de emergência, né, pessoal? Toda vez que chegar uma crise de falcização, eu preciso descartar a etiologia dela. A crise vaso-oclusiva, ela tem um fator desencadeante. Então, eu tenho que fazer rastreamento de infecção, tenho que hidratar esse paciente, tenho que corrigir distúrbios eletrolíticos, principalmente distúrbios de sódio e potássio, corrigir hipóxia, avaliar se houve exposição a baixas temperaturas. Lembrar que o inverno é o período de maior risco de
crises de falcização, tá? E o estresse físico, né? Seja por exercícios, seja por traumas, seja por cirurgias. Então, paciente com doença falciforme, ele tem que tomar cuidado, porque inclusive no perioperatório, no pós-operatório imediato, ele tem maior risco de crise vaso-oclusiva, tá? Essas crises, pessoal, são extremamente dolorosas, tá? E o tratamento vai se basear em hidratação, analgesia e correção desses fatores predisponentes. Então, vamos lembrar que a crise vaso-oclusiva muitas vezes vai ocorrer por um quadro infeccioso e às vezes pode ser um quadro infeccioso bastante simples. Às vezes uma infecção de vias aéreas superiores, uma amidalite ali numa criança com doença falciforme pode desencadear uma crise vaso-oclusiva, tá? Então, como que vai ser a conduta, pessoal? A conduta vai ser de acordo com o tipo de dor. E você pode utilizar diversos tipos de escala analógica aí da dor, né? Seja pela face, seja por cor, seja ali por numeração de dor, né? 0 sem dor e 10 a maior dor que você teve na vida. Mas de maneira geral, guarde o conceito a seguir. Dor leve a moderada, tá? O que você vai fazer? Você vai utilizar analgesia simples, AINES, tudo bem? Então, ó, conduta estratificada pela dor. Tratamento inicial da crise vasoclusiva com dor leve a moderada. Então, você não vai utilizar opioide forte nesse tipo de cenário. Então, olha só. Tratamento inicial, dipirona 1 grama EV ou paracetamol 750 mg via oral. Se o paciente não for alérgico, pessoal, eu prefiro utilizar a dipirona por ser um fármaco endovenoso, vai ter uma ação mais rápida e mais potente nesse paciente. Associação de um AINE, pessoal, cetoprofeno, por exemplo, 100 mg diluído num soro fisiológico de 100 ml, correr em 10 minutos, tá? Pode fazer também o uso do diclofenaco, 50 mg via oral ou intramuscular, tá certo? Então, olha só, chegou um paciente com crise vasoclusiva, por exemplo, ali, uma dor em membro inferior, tá? Paciente falciforme, chega com uma dor leve a moderada. Tratamento inicial, analgesia simples e AINES, tá? Anti-inflamatório não esteroidal, anti-inflamatório não hormonal. Após 1 hora, manteve dor? Entra com opioide fraco, tá? Se não houver alergia, tramadol ou codeína, tá? Eu prefiro utilizar o tramadol e aqui o meu objetivo é facilitar a vida de vocês, tá bem? Então, paciente ali com dor leve a moderada, dipirona 1 grama e AINES, depois de 1 hora, reavaliação. Não houve melhora da dor, tramadol, tá? Entrar com opioide fraco. Lembrar que tramadol e codeína são opioides fracos. Reavaliam em mais 1 hora. Melhora parcial, tá? Você vai internar esse paciente. Ou seja, você não vai dar alta em paciente que tenha dor, tá? Não vai dar alta com crise vasoclusiva sem resolução completa da dor. Tudo bem? Perfeito. Então, olha só. De maneira geral, chegou dipirona com cetoprofeno, não melhorou, tramadol, reavaliou, paciente teve melhora parcial, tá? Internação, e aí você vai manter com dipirona, mais AINES e opioide fraco de resgate. Muito bem. Persistência da dor após 1 hora, você vai conduzir como dor severa, que é o nosso próximo assunto aí do nosso próximo slide, tá? Então, é muito importante a gente entender que a crise vaso-oclusiva, ela vai ocorrer em decorrência de isquemia tecidual. Só que às vezes pegou um vaso pequeno, às vezes pegou uma região não nobre, às vezes pegou uma região que você teve suboclusão e ainda você tem ali um pouquinho de espaço para passagem de hemácias saudáveis. Esse paciente deve ser hidratado, tá? Quando que eu vou transfundir uma crise vaso-oclusiva, tá? Pessoal, lembre-se que durante a crise vaso-oclusiva, você pode ter queda de HB e HT de 1 a 2 gramas por decilitro ali na hemoglobina, e isso não é indicação transfusional, tá? Quando que eu vou fazer indicação de transfusão? Lembrando que todo paciente que está com crise vaso-oclusiva, você vai pedir hemograma ali para ele, né?
Pessoal, queda de mais do que 2 gramas por decilitro na hemoglobina, ou ali, se você preferir, 6 a 7% no hematócrito, tá? Ou sempre que hemoglobina menor que 5, tá? Aí você vai utilizar hemácias filtradas e fenotipadas, que é aquele assunto que eu já conversei com vocês. Hemácias filtradas têm menor chance de piorar a crise vasoclusiva, tá? Então, no paciente falciforme, é comum, durante a crise vasoclusiva, cair HB/HT de 1 a 2 pontos, tá? E isso é importante a gente lembrar, que esses pacientes geralmente vão procurar um centro onde ele já faz segmento, então você tem o hemograma basal ali para compensar, e esses pacientes vão ter anemia. Então é comum um paciente chegar lá para vocês e ele tem hemoglobina, ele tem doença falciforme, ele tem anemia falciforme, por exemplo, como um espectro ali da doença falciforme, e ele vai ter ali uma hemoglobina basal de 8. Ele chega para você com uma hemoglobina basal de 7, de 6,5. Você não vai transfundir, tá? Quando que você vai transfundir? Queda de mais do que 2 pontos ali na hemoglobina, ou mais do que 6 a 7% no hematócrito, e sempre que hemoglobina menor que 5, aí você transfunde. Vai transfundir um concentrado globular, tá? Geralmente será suficiente, de hemácias filtradas e fenotipadas, tá? Oxigênio terapia, pessoal, muito importante. Lembra que eu falei para vocês que a crise de falcização, a crise vasoclusiva, é um evento isquêmico que vai promover polimerização ali da hemoglobina na hemácia e causar a formação de drepanócito em ambientes hipoxêmicos, tá? Então, esse paciente precisa receber oxigênio terapia se saturação menor do que 92. Então, você vai manter a saturação de oxigênio desse paciente entre 92% e 94%, tá? Não precisa fazer hiperóxia, você não precisa gerar uma saturação acima de 95%, não precisa deixar o paciente saturando 100% ali, isso pode até piorar a isquemia posteriormente, mas você vai manter uma oxigenoterapia em catéter, tá? Para aqueles pacientes, lembra que crise vasoclusiva geralmente não vai gerar hipoxemia, diferente da síndrome torácica aguda, que é um assunto que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Então, lembrando, revisão, dor leve a moderada, analgésico comum e AINES. Não melhorou, opioide fraco. Não melhorou, internação hospitalar. E se a dor persistir por mais de 1 a 2 horas, a gente vai conduzir como dor severa, que é o assunto do próximo slide. Transfundir quando? Pessoal, queda de HB/HT maior do que 2 pontos na hemoglobina, ou maior do que 6 a 7% no hematócrito, ou sempre que hemoglobina menor que 5, porque aí a gente sabe que é um estado extremamente anêmico, onde o paciente vai ter uma hipoxemia tecidual bastante severa. Tá certo? Além de hidratar com cristalóide, pode ser Ringer, pode ser soro fisiológico. Lembre-se que esses pacientes costumam estar desidratados e não esqueçam do conceito do slide anterior, onde a gente tem que rastrear foco infeccioso. Se tiver ali com uma infecção de via aérea superior, uma pneumonia, uma infecção do trato urinário, isso deve ser tratado para melhorar a crise de falcização também, tá? Agora, vamos colocar um cenário específico onde você tem uma dor severa. Aí, pessoal, é reavaliação de hora em hora, tá? E nesse cenário, se você estiver usando 2 doses ou mais de morfina em curto intervalo, ou seja, você está usando morfina de resgate a cada 15 a 30 minutos, você tem que deixar esse paciente monitorizado do ponto de vista cardíaco pelo risco de intoxicação por opioide e rebaixamento do nível de consciência, tá? Então vamos lá, como que é feito o paciente com dor severa? Lembre-se que no paciente com dor leve, você vai começar com analgésico comum mais anti-inflamatório. Na dor severa, você vai começar com analgésico comum, anti-inflamatório igualzinho e opioide já na sua primo prescrição. Então, na dor severa, uma boa prescrição é tramadol, 100 mg em 40 minutos, cetoprofeno, 100 mg em 10 minutos, dipirona, 1 grama em bolos e reavalie. Se persistência de dor, aí o que você vai fazer? Você vai utilizar morfináceo, tá? Vai parar o opioide fraco e manter dipirona, AINES, hidratação, oxigenoterapia e morfináceo. Por que é importante a gente fazer a associação de morfina com o analgésico comum? Todos vocês sabem, mas é sempre bom lembrar, que existe um efeito de sinergismo aí
do analgésico comum com o opioide forte. O que não tem é um sinergismo de opioide forte com opioide fraco. Então, se deixar morfina com tramadol é um erro de conduta. Então, um bom tratamento na escada analgésica vai ser opioide fraco com analgésico comum e AINES. Não melhorou, opioide forte com analgésico comum e AINES, tá? Lembre-se que aqui a gente tem numa dor severa, numa dor que você vai caracterizar ali com geralmente 8, 9, 10 na escada da dor, né? Você vai utilizar na dor severa opioide fraco na sua primo-prescrição. Em 1 hora não melhorou, você já vai para morfináceo. Se a dor for dilacerante, pessoal, não é errado você começar com morfina, principalmente naquele paciente que tem crises subsequentes, que tem crises que melhoram apenas com o morfináceo, tá? Qual que é a dose da morfina, pessoal? 0,1 mg por quilo em bolos ou, para facilitar, 2 a 5 mg por aplicação. Você pode repetir a cada 15 a 30 minutos e se não houver melhora, tá? Depois a manutenção é a cada 2 horas até o controle álgico. Então lembre-se, morfináceo pode ser utilizado a cada 15 a 30 minutos até haver a melhora da dor. Havendo a melhora da dor, você vai manter o morfináceo a cada 2 horas. Então olha só, pessoal, chegou uma dor muito intensa, opioide fraco, analgésico comum, anti-inflamatório. Se o paciente for renal crônico, não puder utilizar anti-inflamatório, lembrando que o paciente com doença falciforme tem risco ali de necrose de papila, pode ter rim crônico, etc. Você pode usar ali um corticoide no lugar do AINES, tá? Mas a recomendação de nível 1 é cetoprofeno endovenoso ou diclofenaco oral ou intramuscular. Recomendo cetoprofeno endovenoso, sempre em pacientes mais graves utilizar via endovenosa é mais seguro, tá? Bom, persistência de dor após 1 hora, morfináceo. Reavaliação a cada 15 a 30 minutos. Não havendo melhora, você vai titulando isso. Havendo melhora, você vai manter a cada 2 horas o controle álgico. Melhora parcial após 30 minutos. Lembra, né? Você vai repetir ali a cada 15 a 30. Então vamos lá. Se você está inseguro, pessoal, faz a cada 30 minutos ali a sua morfina para esse paciente na dose de 0,1 mg por quilo, não ultrapassando 5 mg por aplicação, tá bom? O que você faz? Melhorou parcial, metade da dose inicial de morfina. Então, se usou 2 mg, melhorou parcial, faz 1 mg, mantém dipirona, mantém cetoprofeno e prescrição de alta hospitalar em caso de melhora total é opioide fraco com analgésico comum. Pode manter o anti-inflamatório também, pessoal. Eu não coloquei aqui, mas pode manter o anti-inflamatório também para casa, tudo bem? Então, se esse paciente tem uma dor severa, considere uma internação precoce e na alta do paciente, depois da melhora da crise, você dá a alta para ele com analgésico comum, opioide fraco, tá? E pode dar anti-inflamatório para completar 5 dias aí do tratamento. Então, lembre-se que isso aqui é a prescrição de alta, mas quando o paciente tem dor severa, você vai internar ele, tá? Lembra do que eu disse aqui, ó. Se o paciente tem melhora parcial da dor ou se ele tem dor severa, você vai internar esse paciente. Por quê, pessoal? Não se manda crise vasoclusiva para casa após a não ser que você tenha a melhora completa dessa dor. E geralmente a dor severa não vai ter uma melhora completa ali nas primeiras horas no pronto-socorro, você vai ter uma melhora parcial, vai ter que entrar com morfina. E na prescrição para casa, não é recomendado, a não ser em casos selecionados, muito específicos, com orientação familiar, etc., não é recomendado morfina. Você vai dar opioide fraco e analgésico comum para casa, sempre lembrando que você pode manter 5 dias ali de cetoprofeno até de 12 em 12 horas para esse paciente, tá? Mas uma boa prescrição de internação vai ser cetoprofeno, 100 mg de 12 a 8 horas, dipirona 1 grama de 6 em 6, soro fisiológico ou ringer lactato de desidratação, orientar a hidratação oral. E, no caso da internação por dor severa ou refratária ali ao opioide fraco, morfina, metade da dose inicial de 6 em 6 horas. Então, vamos supor que você precisou usar
5 miligramas de morfina. Sua internação depois da melhora parcial será 2,5 miligramas de 6 em 6 horas. Pode deixar 2 miligramas de resgate em caso de piora da dor. Perfeito? Bom, tudo isso é crise vasoclusiva. Agora vamos falar de um quadro bastante grave, que é a famosa síndrome torácica aguda, tá? Crise de falcização por síndrome torácica aguda é um quadro pulmonar grave, multifatorial e fatal, pessoal. Não havendo tratamento adequado, o paciente com síndrome torácica aguda ele morre pela hipoxemia, tá? Então, o diagnóstico, pessoal, ele tem que ter o fator predisponente, um novo infiltrado pulmonar envolvendo pelo menos um segmento ali do tórax e combinação com febre e sintomas respiratórios nesse paciente com doença falciforme, tá? Então, é como se fosse um quadro de pneumonia numa doença falciforme. E aqui, pessoal, muitas vezes você teve como um precedente uma crise vasoclusiva. Então, esse paciente, às vezes, 2 dias antes, ele procurou o pronto-socorro porque ele teve uma dor ali, por exemplo, no joelho, uma dor ali na mão, uma dor no pé, uma crise vasoclusiva. Foi tratado, ele aparece com dor torácica 2 dias depois. Isso aí é bastante indicativo de síndrome torácica aguda, tudo bem? Síndrome torácica aguda, pessoal, é um quadro fatal se não tratado adequadamente, tá? Então, geralmente, isso vai ocorrer por quadro infeccioso. Então, laboratorialmente, você vai ter anemia. Geralmente, aqui, você vai ter uma anemia importante, podendo ter uma queda maior do que 2 pontos no HbA1c. E aqui vale a mesma questão que eu falei para vocês. Tem que ficar atento na síndrome torácica aguda. Muitas vezes você vai ter que fazer terapia transfusional, tá? Porque a anemia é bastante significativa, com a hemoglobina sendo muitas vezes menor do que 5, tá? Caiu 2 pontos também ali da hemoglobina basal, ou menor que 5, transfunda na síndrome torácica aguda, tudo bem? E entrar com antibiótico terapia, pessoal. Então, notem o conceito de síndrome torácica aguda. É um quadro grave, pulmonar, potencialmente fatal, que vai ter um novo infiltrado radiológico num paciente que vai ter sintomas respiratórios importantes e ter a doença falciforme. Aqui, oxigênio terapia, hidratação cristalóide, analgesia e obrigatoriamente tem que entrar com antibiótico, pessoal. Obrigatoriamente tem que entrar com antibiótico. Pode ser, por exemplo, uma telectasia só ali no tórax, pode ser uma doença vasoclusiva específica ali do tórax, mas geralmente tem infecção, tá? E o tratamento aqui é como se fosse uma pneumonia comunitária, tá? Você vai entrar com beta-lactâmico, mais macrolídeo ou quinolona. Então, sua prescrição numa crise de falcização será catéter de oxigênio, soro fisiológico, analgesia, seguindo os mesmos padrões ali da crise vasoclusiva, mesma conduta, pode ter AINE, pode ter morfina, pode ter tramadol, pode ter dipirona. Então, uma boa prescrição seria ali, além da dieta, né, a hidratação com soro fisiológico ou Ringer lactato, oxigênio terapia em catéter para manter saturação acima de 92 a 94%, antibióticos, ceftriaxona 2 gramas, azitromicina 500 mg endovenoso, dipirona 1 grama de 6 em 6 e avaliar se você vai deixar AINES, sempre você vai deixar, cetoprofeno, por exemplo, ficar avaliando ali se não tem uma disfunção renal importante, mas pode deixar tramadol ou morfina, se você considerar que a síndrome torácica vai ser relacionada a um quadro vasoclusivo com dor severa, tá? Pode fazer a mesma condução da crise vasoclusiva típica ali, periférica, porém, você vai ter que entrar com oxigênio terapia, obrigatoriamente, e você vai ter que entrar com antibiótico, tá? É característico da síndrome torácica aguda a hipoxemia, tá? Já da crise vasoclusiva, você pode ter saturação de oxigênio normal, tudo bem? Então aqui não pode esquecer, terapia de suporte vai ser analgesia, hidratação, oxigênio e antibiótico para foco pulmonar, tá certo? Pessoal, e o priapismo? Também uma emergência bastante frequente aí no paciente com doença falciforme,
se caracteriza por uma ereção prolongada, dolorosa, não necessariamente acompanhada de desejo ou estímulo sexual, persistente, geralmente por 4 horas ou mais, tá? Sempre lembrar, pessoal, que esse paciente com doença falciforme, ele deve ser orientado a procurar o pronto-socorro, porque ele tem um fator predisponente ali muito importante, mesmo antes de 4 horas. No paciente que não tem doença falciforme, a gente se preocupa aí com a ereção dolorosa do priapismo acima de 4 horas. No paciente falciforme, deve haver uma orientação ambulatorial ou na alta hospitalar de doenças anteriores, que se ele desenvolver priapismo, mesmo com poucos minutos ali, procure o pronto-socorro, porque aqui, pessoal, vai precisar fazer avaliação urológica, tá? E aqui eu coloquei para vocês a conduta básica que o urologista vai tomar ali. Ele vai fazer uma aspiração intracavernosa de sangue, vai fazer irrigação do corpo cavernoso, tá? Geralmente ele vai fazer ali uma solução de epinefrina para que você tenha ali uma constrição daquela região, para que diminua ali o priapismo, tá? Se o quadro for menor do que 12 horas. Se o quadro for maior do que 12 horas, aí é shunt venoso cirúrgico, tá? Bastante problemático. Mesma conduta na analgesia e mesma conduta na hidratação que eu comentei com vocês agora há pouco, tá? E se você for transfundir apenas pelo priapismo, isso é controverso, tá? Nunca elevar a hemoglobina maior que 10, então, muitas vezes, né, você vai ter que chamar o colega cirurgião lá e ele vai ver lá a hemoglobina de 7, ele vai querer transfundir. Pessoal, cuidado, continua valendo a mesma coisa, queda de 2 pontos no HB, ou hemoglobina menor do que 5, e nunca passar a hemoglobina de 10 aí, que a gente vai ver que isso muda um pouco ali no quadro do AVC, mas orientar o nosso colega querido, o colega urologista, para que ele faça a questão da aspiração intracavernosa, se necessário, o shunt venoso cirúrgico, mas ele vai tomar um susto a hora que ele vê o hemograma, mas com certeza você vai orientar ele muito bem para não deixar ele transfundir desnecessariamente, porque o risco de hiperviscosidade vai piorar clinicamente o priapismo do paciente. E falando na nossa última emergência com relação à crise de falcização, a gente vai falar do AVC, pessoal. O acidente vascular encefálico é uma forma, obviamente, gravíssima de crise de falcização. Muitas vezes a gente vê, inclusive, crianças com déficit sensitivo motor, ali hemiparéticos, hemiplégicos, secundário a uma doença falciforme, tá? Aqui existe algum tipo de diferença para os outros tipos de síndromes vaso-oclusivas, seja ali a síndrome vaso-oclusiva periférica clássica, seja crise de falcização relacionada à síndrome torácica aguda, seja crise de falcização do priapismo. Aqui, pessoal, o AVC é muito mais incidente em pessoas com doença falciforme, seja ela qualquer um dos espectros que a gente viu, inclusive hemoglobinopatia S, tá? Quando comparados com a população geral. Na maioria das vezes, os eventos serão isquêmicos, tá? Mas eu posso ter hemorragia cerebral, transformação hemorrágica em quadros muito severos e em AVCs extensos ali, que tenham comprometimento hemisférico, tá? Uma vez que você confirma o diagnóstico, pessoal, você deve fazer a transfusão de concentrado globular aqui a fim de manter a hemoglobina acima de 8, tá? Guarde esse conceito. Hemoglobina menor do que 8, transfunde para ficar maior do que 8. Teve AVC e a hemoglobina já está maior do que 8, você vai fazer a famosa transfusão de troca, tá? Ela tem o intuito de reduzir a hemoglobina S desse paciente. Então, vamos entender. O paciente chegou com AVC, com crise de falcização, você vai avaliar, confirmou, fez a tomo lá, ó, tem um AVC, etc. Rômulo, eu posso trombolizar um AVC isquêmico por crise de falcização? Pessoal, isso é uma avaliação neurológica individual que deve ser discutida ali com o colega na sala de emergência, tá? De maneira geral, um acidente vascular encefálico isquêmico por crise de falcização, se ele chegar no tempo correto ali, por exemplo, chegar lá em menos de 4 horas e meia, você pode considerar a trombólise nesse cenário, mas isso tem que ser discutido muito bem. O ideal é que se faça o mismatch ali na ressonância para avaliar o tamanho da área isquêmica, mas não há contraindicação em fazer terapia trombolítica.
Só que na sala de emergência o tratamento clínico deve ser, se hemoglobina menor do que 8, transfusão de concentrado globular. Se hemoglobina maior do que 8, você tem que fazer uma transfusão de troca para você reduzir em 30%, para baixo de 30% a hemoglobina S. Como que eu faço a transfusão de troca, pessoal? Sangria de 500 ml com hidratação, soro fisiológico 500 ml. Então você vai lá, tira 500 ml de sangue e coloca 500 ml de soro fisiológico. Nova sangria de 500 ml. Transfusão posterior de 500 ml de concentrado de hemácia. Então, por que é transfusão de troca? Porque na prática você vai tirar 1 litro de sangue desse paciente e vai repor meio litro de soro e meio litro de concentrado globular de hemácias filtradas, tá? Então, a transfusão de troca é essa conduta. Posso fazer terapia fibrinolítica, trombolítica? Pode avaliar ali com o seu neurologista, porque é um evento isquêmico que vai estar ocorrendo trombose ali. Por não ser um evento isquêmico clássico, aterosclerótico, etc., isso deve ser discutido caso a caso, avaliar risco de sangramento, tudo isso deve ser verificado, mas não há nenhum tipo de impedimento ali, tá? Ah, Rômulo, mas eu tenho dúvida se vai fazer a fibrinólise ou não. Isso aí você vai discutir com o neuro ali caso a caso. Lembrando que não é contraindicação absoluta. O que você obrigatoriamente tem que fazer é hemoglobina maior do que 8, transfusão de troca. Hemoglobina menor do que 8, transfusão, tá? Transfusão de troca, lembra que você vai tirar 1 litro de sangue e colocar meio litro de soro e meio litro de novo concentrado de hemácias. Então, sangria de 500 ml, coloca 500 ml de soro fisiológico. Terminou isso? Nova sangria de 500 ml e transfunde 500 ml de concentrado de hemácias. Perfeito? Então, isso é o tratamento do AVC na crise de falcização. Tá bem? Bom, agora a gente vai para o segundo tema aqui da nossa aula, um tema que eu gosto muito de conversar e falar dos famosos critérios de Chiari-Bishop da síndrome de lise tumoral. Antes da gente falar especificamente dos critérios diagnósticos de Chiari-Bishop, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns conceitos. A lise tumoral é um quadro em que você vai ter provavelmente relação com o paciente fazendo quimioterapia, mas eu posso ter lise tumoral espontânea primária, tá? Muito mais frequente com os tumores hematológicos, mas pode haver com tumores sólidos também. Inclusive, eu tive um caso, nunca esqueço, dos meus primeiros plantões como R2 de clínica médica, uma síndrome de lise tumoral num paciente com neoplasia de próstata avançada, tá? Pode acontecer. Então, não é só o paciente que está em quimioterapia que pode fazer lise tumoral. Então, aquele mesmo conceito que eu falei para vocês na aula de neutropenia febril, né? Então, o paciente neutropênico febril, ele pode ocorrer em consequência da QT, em consequência da quimioterapia, lá o nadir no 10º dia, mas ele pode ter ali uma neutropenia febril primária, em que a primodescompensação do paciente neoplásico vai ser decorrente da infiltração medular. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Eu posso ter síndrome de lise tumoral relacionada a uma quimioterapia, principalmente em tumores hematológicos de alta divisão celular, mas eu também posso ter primariamente ali uma lise tumoral e isso pode ocorrer em pacientes ali que já estejam com diagnóstico de um tumor, mas nem tenham começado ainda o tratamento quimioterápico, tá certo? Bom, os critérios de Chiari-Bishop, pessoal, eles são muito bem estabelecidos, tá? E você tendo 2 ou mais dos seguintes, você fecha o critério de lise tumoral. Claro, tem que ter o diagnóstico de uma neoplasia ali subjacente, né? Então, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotassemia e hipocalcemia. Você tendo 2 ou mais dessas alterações, você vai ter ali a síndrome de lise tumoral estabelecida, tá? Sempre lembrar, pessoal, por que é hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotassemia? Lembre-se que, primeiro, dentro das células, como eu vou ter uma grande lesão celular ali em massa, tudo que está dentro da célula sai. E lembre-se que ali no nosso DNA eu tenho purinas, né? E essas purinas vão formar ácido úrico após
a lise das células, tudo bem? Fosfato, pessoal, também é um componente de micronutriente ali dentro da célula, intracelular. Por quê? Porque o fosfato faz parte ali do ATP, né? Adenosina trifosfato, necessário para a nossa energia e gasto ativo energético dentro da célula. Então, o fósforo, ele é um íon que vai estar muito concentrado dentro da célula. E como a gente sabe, potássio também, né, pessoal? Lembra que o potássio é um íon predominantemente intracelular para fazer ali, junto com o sódio, as trocas nas bombas de sódio e potássio, ATPase, para ter o potencial de condução elétrica ali. Então, potássio é intracelular. Vamos guardar, pessoal. Se você tiver um ácido úrico acima de 8 miligramas por decilitro em adultos, em crianças, qualquer valor acima da referência do laboratório que você tiver, tá? Fósforo maior que 4,5 em adultos, em criança maior que 6,5 e potássio maior do que 6, seja em adulto ou seja em criança, tá? E o cálcio corrigido menor do que 7, lembrar que esses pacientes podem estar hipoalbuminêmicos, então solicite albumina para ver esse cálcio corrigido. E na forma iônica, pessoal, se tiver em miligrama por decilitro menor que 4,5, se tiver em milimol por litro menor que 1,1, tá? Então, hipocalcemia, porque você vai ter formação de fosfato de cálcio, você vai ter formação de um sal ali, porque o fósforo vai sair de dentro da célula, ele vai quelar ali com o cálcio, promovendo a formação do sal fosfato de cálcio, e aí o cálcio sérico vai estar baixo. Então, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperpotassemia. Duas ou mais dessas alterações caracterizam a síndrome de lise tumoral, tá? Uma outra coisa, pessoal, é que essas alterações elas podem ser consideradas se houver um aumento de 25% nos valores basais desses eletrólitos aqui, até 3 dias antes do início da quimio ou até 7 dias após. Mas como isso foge um pouco ali do contexto da sala de emergência, principalmente antes ali da quimioterapia, e às vezes você não vai ter o valor basal para conferir, tá? Mas guardar hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperpotassemia, né? Hipercalemia. Pessoal, agora a gente já sabe diagnosticar a lise tumoral, paciente em tratamento oncológico, quimioterápico, que vai chegar lá com hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotassemia e hipocalcemia, tá? 2 desses, em vigência de cenário oncológico, caracterizam o diagnóstico de lise tumoral. Agora eu vou fazer o estadiamento clínico, tá? Qualquer um desses achados aqui vão definir síndrome de lise tumoral de alto risco, e a gente vai ver que existe uma discreta diferença do alto risco para o risco intermediário baixo, tá? Mas vamos lembrar, existe uma lista muito grande ali das neoplasias e o risco, algumas neoplasias hematológicas específicas têm risco maior, mas para nós ali da sala de emergência o que importa, pessoal? Se o paciente tiver alteração cardiológica, alteração neuromuscular ou injúria renal aguda, ele obrigatoriamente se enquadra como síndrome de lise tumoral de alto risco. E a gente vai utilizar ali, além da hidratação, preferencialmente rasburicase, tá? Bom, como que eu devo conduzir esse paciente, pessoal? Primeira coisa, todo paciente com lise tumoral deve ter monitorização eletrocardiográfica. Então, se esse paciente tem arritmia grave, QT longo, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular, isso pode ser decorrente de hiperpotassemia, mas eu posso ter também componentes tanto da hiperfosfatemia quanto da hipocalcemia. Lembrar que hipocalcemia causa QT longo, tá? E o hiperpotassemia, eu não preciso nem dizer o tanto de alteração grave eletrocardiográfica que a gente pode ter em decorrência de alterações do potássio, né? Posso ter desde alterações de repolarização ali relacionada a apiculamento da onda T, até alterações graves de despolarização ventricular com alargamento do QRS, tá?
Crise convulsiva ou tetania associado à hipocalcemia e ou hiperfosfatemia. E, claro, injúria renal aguda, né? Aumento de 0,3 ali na creatinina basal já vai caracterizar, ou o paciente com o clássico de oligúria, né? Diurese menor do que meio ml por quilo-hora por 6 horas. Pessoal, guarde isso. Alterou o eletrocardiograma, alterou a parte neuromuscular, teve injúria renal aguda, esse paciente deve ser caracterizado como síndrome de lise tumoral de alto risco, tá? Esse paciente precisa receber o tratamento específico que eu vou comentar a partir de agora, tá? Existe uma lista, pessoal, dos diversos tipos de tumor em que as neoplasias hematológicas específicas, como linfomas ali de grandes células B, linfoma de Burkitt, etc., neoplasias com grande carga celular, que tem maior risco de desenvolver a lise tumoral. Mas para nós o que importa é fazer os critérios de Chiaro-Bishop diagnóstico, lembrar ali ácido úrico maior que 8, cálcio menor que 7, fósforo maior que 4,5, potássio maior que 6, fecha, 2 desses fecham o critério. Alterou o eletro, teve manifestação neuromuscular ou crise convulsiva, teve injúria renal aguda, acabou, é lise tumoral de alto risco. E aí o que você vai fazer? Além da hidratação, que eu já vou comentar com vocês, você vai utilizar allopurinol e ou rasburicase, tá? O que é o allopurinol, pessoal? O allopurinol é um inibidor da xantino-oxidase que vai reduzir a produção de ácido úrico, mas ele não diminui o ácido úrico já formado, tá? Então é importante entender que o allopurinol ele vai ter um trabalho ali preventivo de piora da crise de lise tumoral, mas o ácido úrico que já formou, ele não diminui, tá? Ele vai começar a agir em 24 a 72 horas. Então, pessoal, o allopurinol ele tem um benefício maior naqueles pacientes de alto risco de desenvolver lise tumoral. Então, sempre lembrando, pessoal, a lise tumoral tem o risco de morrer pela lise tumoral, que é alteração eletrocardiográfica, lesão renal aguda e ou manifestação neuromuscular, crise convulsiva, e tem o risco de desenvolver lise tumoral, que isso deve ser visto ali na enfermaria da oncologia, na enfermaria da hematologia, para ver se vai utilizar allopurinol profilático, tá? Durante a crise, pessoal, lembra que ele vai começar a agir depois de 24 a 72 horas. Então, um pouquinho diferente ali do efeito da rasburicase. Qual que é a dose, pessoal? O máximo é 800 mg em 24 horas e a dose que deve ser utilizada é 100 mg de 8 em 8 horas, tudo bem? Você vai ajustar pela taxa de filtração glomerular, taxa de filtração entre 15 e 30 ml por minuto, dose máxima diária 200 mg, entre 5 e 15 dose máxima diária de 100 mg e paciente com taxa de filtração menor que 5, você vai utilizar a rasburicase, tá? O que é a rasburicase, pessoal? É uma forma recombinante da urato oxidase. Ela metaboliza agudamente, a partir de 4 horas da sua utilização endovenosa, o ácido úrico em alantoína, que é um composto não tóxico e que não vai gerar problemas para esse paciente. Então, pessoal, na lise tumoral grave, nos pacientes com disfunção renal grave, a preferência é pela rasburicase. Porque lembre-se que a rasburicase ela tem efeito na redução aguda do ácido úrico, diferente do allopurinol, que vai prevenir formação e vai ter mais um benefício profilático do que terapêutico ali nas primeiras 24 horas, tá? Você vai utilizar, em média, a dose de 0,2 mg por quilo dia, tá? Você vai fazer uma aplicação diluído em 50 do soro fisiológico, correr em 30 minutos. É um remédio caro, tá? Em média, você vai utilizar ele por 3 dias e não pode ser utilizado em pacientes com deficiência de G6PD, porque pode causar metamoglobinemia, uma complicação bastante temida aí, que vai gerar hipóxia central, cianose central nesses pacientes, tá? Então, ficar atento aí naqueles pacientes de origem africana, nos homens principalmente, ou descendentes do Mediterrâneo, em que você vai fazer a utilização da rasburicase. Não deve ser associada com allopurinol. Você vai utilizar ou allopurinol ou rasburicase. Por isso, pessoal, por isso que eu dividi aqui o nosso critério pela estratificação de risco,
tá? Lembrar, se o paciente for baixo risco de desenvolver a lise tumoral, como eu falei para vocês, tem vários tipos de tumor que são baixos aqui, tá? Então você está lá na sua enfermaria ou está lá na sala de emergência e esse paciente chega ali para você, uma neoplasia sólida ou um mieloma múltiplo. O que eu vou fazer? Ele é baixo risco de desenvolver síndrome de lise tumoral. Então, é diferente do risco de morrer de lise tumoral. Então, o risco de morrer, ele é alto se você tiver alteração eletrocardiográfica, injúria renal aguda ou sintoma neuromuscular, tá? Ou crise convulsiva. Aqui é o risco de desenvolver lise tumoral. Baixo risco, são todos esses tumores aqui. Risco intermediário, estes aqui. E alto risco, estes aqui. O que é baixo risco de desenvolver lise tumoral? É o paciente que tem menos que 1% de chance. Você vai pedir ácido úrico, creatinina, potássio, fósforo e cálcio uma vez ao dia. No risco intermediário, pessoal, ácido úrico, creatinina, potássio, fósforo e cálcio de 12 em 12 horas. E no alto risco, maior que 5%, ácido úrico, creatinina, potássio, fósforo e cálcio 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. Pessoal, repito, não vai confundir a estratificação de risco de desenvolver lise tumoral com o risco de morrer por lise tumoral, tá? Essa estratificação aqui, pessoal, é para profilaxia, para saber se você vai utilizar alopurinol ou não e qual dose você vai utilizar. Então, esse slide aqui eu coloquei para que não haja confusão na hora que você estiver vendo a literatura específica. Para nós ali da sala de emergência, o que importa? O diagnóstico pelos critérios de Chiaro-Bishop, para saber se é lise tumoral, e os critérios de alto risco de morte por lise tumoral. Repito, alteração eletrocardiográfica, presença de injúria renal aguda ou manifestação neuromuscular. Não se esqueçam disso. Tá? Você pode ter outras manifestações na lise tumoral também, mas o mais frequente é a alteração de fósforo, ácido úrico, cálcio e potássio, tá? E a terapêutica, pessoal? A terapêutica, ela vai depender do risco do paciente. O alto risco, pessoal, você vai utilizar hidratação vigorosa, soro fisiológico ou Ringer lactato com o objetivo de manter o volume urinário acima de 100 ml por hora e, obviamente, que você vai estar avaliando função renal ou possibilidade de insuficiência cardíaca, tá? Nos de alto risco, pessoal, embora você possa utilizar o alopurinol, se você tiver a rasburicase, tá? Você vai utilizar ela como primo prescrição. Como é um remédio muito caro, tá? Você não deve associar alopurinol com rasburicase, tudo bem? Por quê? Porque um vai ter um efeito ali depois de 24 horas apenas para, digamos, a prevenção da formação de mais ácido úrico. Ele não vai diminuir agudamente a hiperuricemia. A rasburicase vai. Então, em casos de alto risco, lembrando aqui, pessoal, alto risco de morte, tá? Além da hidratação vigorosa com busca de volume urinário acima de 100 ml por hora, a rasburicase. A maioria dos autores recomenda que você utilize 6 mg uma vez ao dia em dose fixa, tá? Pelo menos por 3 dias para controle da hiperuricemia. Se você não tiver rasburicase no seu serviço, afinal é um remédio caro, pouco disponível, aí você vai utilizar o alopurinol, sempre lembrando de ajustar a dose diária pela função renal, tá? E alcalinização urinária, pessoal. Não é recomendado alcalinização urinária em pacientes com síndrome de lise tumoral. Por quê? Você pode aumentar a precipitação da xantina, tá? Nos túbulos renais, causando obstrução tubular e redução, piora da função renal, aumento da retenção de escórias nitrogenadas, piora da hiperpotassemia, piora da acidose que esse paciente vai ter. Além de tudo, o que eu já ensinei para vocês em algumas situações aqui, ao alcalinizar esse paciente, você sobe o pH plasmático, você gruda o cálcio na albumina e reduz a calcemia iônica livre nesse paciente. Então, você pode piorar a hipocalcemia, aumentar QT num paciente já atendendo a hipocalcemia e causar arritmia cardíaca potencialmente fatal. Então, guardem, no alto risco, a hidratação vigorosa e a rasburicase são primeira linha, tá? Caso esse paciente
não tenha acesso à rasburicase, faça o halopurinol. Então, olhem aqui, pessoal. Esses pacientes que têm alto risco, o objetivo deles é fazer a hidratação mais halopurinol ou rasburicase. Agora, se é um paciente ali que não tem um alto risco, você vai fazer hidratação e pode deixar halopurinol ou rasburicase, mas no risco intermediário pode deixar o halopurinol para esses pacientes, tá? O que você deve fazer aqui, pessoal, e que você não pode esquecer, é que a lise tumoral, ela tem como maior causa de mortalidade a hiperpotassemia, tá? Então você tem que tratar agressivamente a hiperpotassemia. Então eu deixei aqui o tratamento específico para vocês lembrarem, só que guardem, o paciente que está usando halopurinol como uma prevenção ali de síndrome de lise tumoral, pela estratificação de risco, ele vai ser conduzido muitas vezes na enfermaria. Na sala de emergência, a nossa conduta é clínica ali na fase aguda de hidratação vigorosa, não alcalinizar a urina e buscar o uso da rasburicase. Não tem rasburicase, pode entrar com o halopurinol, lembrando que ele vai começar a agir para diminuir a nova formação de ácido úrico depois de 24 horas, tá? Então isso é um conceito que tem que ficar. Qual a principal conduta para o médico da sala de emergência? Hidratação, buscando 100 ml por hora de diurese e entrar com a rasburicase 0,2 mg por quilo, podendo deixar a dose ali fixa de 6 mg em 30 minutos por 3 dias, tá? Muito bem, mas o que eu não posso esquecer? Da condução dos eletrólitos, pessoal. Se esse paciente tiver hiperpotassemia, eu tenho que fazer gluconato, eu tenho que fazer beta-2, eu tenho que fazer glicoinsulinoterapia, eu tenho que fazer furosemida. Ah, Romulo, mas você vai fazer furosemida, o paciente está usando, está fazendo hidratação vigorosa. Tem que espoliar potássio desse paciente, porque o que mata esse paciente vai ser a hiperpotassemia, tá? Além de tudo, não se esqueça que você vai ter risco de lesão renal, precipitação tubular, com obstrução tubular, e esse paciente vai piorar a função renal, e além da hipercalemia gerada pela própria lise tumoral, ele pode ficar hipercalêmico e acidótico pela lesão renal. Tudo bem? Então, é uma revisão aí de síndrome tumoral, vamos lá. Fazer primeiro o critério de Chiaro-Bishop, pessoal. O critério de Chiaro-Bishop, ele, número 1, faz diagnóstico de lise tumoral. Número 2, estratifica o risco de morte de lise tumoral. Então, por definição, se houver alteração eletrocardiográfica, lesão renal aguda, ou alteração neuromuscular ou crise convulsiva, é alto risco e acabou, tá? Os diagnósticos dependem de um ácido úrico maior que 8, um potássio maior que 6, um cálcio menor que 7 e um fósforo maior que 4,5. 2 desses critérios, fecha-se o Chiaro-Bishop, é lise tumoral. Alto risco, aquelas manifestações eletrocardiográficas, neuromusculares ou renais. Muito que bem. A partir daí, se eu tenho um paciente de alto risco, eu vou fazer preferencialmente expansão volêmica e rasburicase. Não tenho rasburicase, posso utilizar halopurinol. Não devo utilizar os dois juntos, tá? E não se esqueçam de jeito nenhum, tá? Não se alcaliniza a urina, tá bom? Em tempos passados, há mais de 10 anos atrás, questionava-se a alcalinização urinária em alguns cenários, como na rabdomiólise, em que pode ser utilizado, mas na síndrome de lise tumoral, não. Por quê? 2 motivos. Eu posso precipitar cristais de ácido úrico tubular e aumentar a obstrução tubular, fazer necrose tubular aguda, piorar a função renal, piorar a hiperpotassemia e matar esse paciente de arritmia cardíaca. E, além disso, guardem que, ao fazer o uso do bicarbonato para alcalinização da urina, eu vou ter aumento do pH plasmático. Mesmo o aumento discreto, pessoal, vai gerar maior afinidade do cálcio pela albumina. E não se esqueça que o cálcio total vai permanecer igual, mas o cálcio iônico, que é o cálcio livre, que é aquele que importa, ele vai reduzir agudamente. Ao reduzir agudamente o cálcio, você vai fazer uma hipocalcemia que pode gerar QT longo, e o QT longo vai cursar
muitas vezes como arritmia fatal, ventricular aí, num paciente que já está todo polialterado nos eletrólitos, né? Então, esse tipo de cenário, ele é muito arritmogênico e a maior causa de mortalidade na síndrome de lise tumoral é por arritmia relacionada à hiperpotassemia. Então, não podemos piorar a hiperpotassemia, né? E a gente vai piorar a hiperpotassemia se a gente fizer bicarbonato. Mas como que eu vou piorar? Porque eu vou precipitar cristais ali no túbulo renal, pioro a precipitação e obstrução, levando à necrose tubular aguda. Juntar hiperpotassemia da própria lise tumoral com hiperpotassemia de lesão renal e ainda hipocalcemia da lise tumoral com uma gerada por mim, baseado no aumento do pH plasmático, é tudo que eu não preciso, tá? Então guardem, não quero guardar fisiopatologia, não alcalinize a urina de lise tumoral, tá? E não se esqueça, pessoal, não é porque o paciente está com lise tumoral que você vai esquecer de fazer o tratamento clínico ali para hiperpotassemia, tá? E uma outra coisa muito importante aqui, a hipocalcemia, ela pode estar relacionada ao diagnóstico ali da síndrome de lise tumoral, mas raramente você vai ter que repor cálcio nesses pacientes, tá? Você só vai repor cálcio num paciente com lise tumoral se você caracterizar que o quadro clínico que se desenvolveu é da hipocalcemia. Então ele teve uma hipocalcemia de 5, de 6 com crise convulsiva e lise tumoral. Repõe o cálcio. Porque não se esqueça que se ao repor o cálcio, você pode fazer aumento da precipitação com fósforo, que também vai estar elevado, e formar fosfato de cálcio, que precipita no túbulo também e é perigoso para o meu paciente, tá? Então, de maneira geral, você tem que lembrar os critérios de Chiaro-Bishop, as alterações de alto risco, que são 3, e o tratamento com expansão volêmica e preferencialmente rasburicase. Não tem rasburicase, faz alopurinol como terapia específica para lise tumoral. Tá certo? Grande abraço, pessoal, e não se esqueça, em breve a gente vai estar falando aí de profilaxia pós-exposição, a gente vai estar falando de profilaxia pós-violência sexual, vamos estar falando de anafilaxia e finalizando aí com a aula de artrite. Estamos chegando no final do nosso curso, que, graças a Deus, cada vez melhor e cada vez mais acompanhado por vocês. Tchau, tchau, pessoal!